Boa noite. Mais um capítulo da crise política no DF. A Polícia Federal prendeu hoje no Sudoeste um funcionário público aposentado com R$200 mil em uma sacola. O dinheiro seria para subornar o jornalista Edson Sombra, amigo de Durval Barbosa, que foi quem denunciou o esquema descoberto pela Operação Caixa de Pandora. Nós vamos agora até a sede da Polícia Federal com o repórter Paulo Leite. Paulo, boa noite. Quais as últimas informações que você tem sobre esse caso, hein? Olha, Braga, o homem flagrado pela Polícia Federal é Antônio Bento da Silva, funcionário público aposentado. Ele foi preso, ouvido, fez exames no Instituto Médico Legal e agora está aqui na Superintendência da Polícia Federal. A prisão foi por volta de 9 da manhã num restaurante do Sudoeste. Nas imagens você vê aí o funcionário público aposentado e o jornalista Edmilson Edson dos Santos, o Sombra, que ajudou a polícia no flagrante e é quem receberia esse dinheiro todo. Amigo de longa data e confidente de Durval Barbosa, que revelou esse suposto esquema de corrupção no Distrito Federal, Sombra deveria convencer Durval Barbosa a passar informações falsas aos policiais federais. Sombra foi ouvido agora à tarde aqui na Superintendência da Polícia Federal. Quanto a Antônio Bento da Silva, foi preso em flagrante por tentativa de suborno e deve passar a noite aqui mesmo na Superintendência. Voltamos aos estúdios do DF Record. Ok, Paulo, obrigado. E como a gente viu aí, a prisão do ex-funcionário público, Antônio Bento da Silva, foi hoje pela manhã no Sudoeste. Vamos ver os detalhes na reportagem. A prisão foi em flagrante em um restaurante no Sudoeste. Segundo a Polícia Federal, Antônio Bento da Silva tentava entregar um pacote com R$200 mil para Edson Sombra. A denúncia de suborno partiu do próprio Sombra, uma das testemunhas do suposto mensalão do DF e amigo do denunciante, Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais de Arruda. Sombra prestou depoimento à Polícia Federal na semana passada. Querem me ouvir? Eu vou ver o que é que tem dentro, porque aí eu tenho que responder o que eles vão me perguntar. Antônio Bento é ex-funcionário da SEB, Companhia Energética de Brasília. Atualmente fazia parte do Conselho Fiscal do Metrô DF. Ele foi levado por agentes ao IML, onde fez exames e seguiu para a carceragem da Polícia Federal. Depois da ação da Polícia Federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no DF defendeu o bloqueio dos bens de todos os investigados. A ação civil pública vai ser entregue à Justiça nesta sexta-feira. Dificilmente a Justiça conseguirá reaver tudo que foi subtraído dos cofres públicos. Mas o bloqueio, ele visa exatamente recuperar, ao menos em parte, e minimizar o prejuízo que a sociedade teve, se for comprovado que houve desvio de dinheiro público. O caso repercutiu na Câmara Legislativa. Não poderia deixar de registrar, na data de hoje, esse fato triste, lamentável e que só aumenta a crise que o nosso Distrito Federal vem passando. Em nota divulgada agora há pouco, a assessoria de imprensa do governo informou que nos últimos 15 dias, Antônio Bento teria procurado insistentemente o GDF para pedir um encontro entre o jornalista Edson Sombra e o governador Arruda. A nota ainda repudia o que seria mais uma tentativa de comprometer o governo e nega qualquer envolvimento com esse episódio. O mensalão do DEM. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que tentou subornar com R$200 mil uma testemunha do escândalo. O dinheiro iria para um amigo de Durval Barbosa, o ex-secretário do governo do Distrito Federal, que denunciou o suposto esquema de corrupção. As imagens mostram o momento em que Antônio Bento entrega uma sacola com R$200 mil para Edson Sombra. Em troca, ele daria informações falsas à Polícia Federal sobre o mensalão do Democratas. Edson Sombra é peça-chave nas investigações da Operação Caixa de Pandora. Ele é amigo pessoal de Durval Barbosa. Foi Sombra quem convenceu o pivô da crise a entregar todo o esquema de corrupção do DF à polícia. Antônio Bento é ex-funcionário da Companhia de Energia de Brasília e atualmente é conselheiro no metrô. Ele e Edson Sombra eram amigos pessoais. Bento está preso na Polícia Federal. Sombra prestou depoimento e foi liberado em seguida sem falar com a imprensa. Antes mesmo do flagrante, a OAB pediu o bloqueio de bens dos acusados no suposto esquema de corrupção. Inclusive o governador José Roberto Arruda. Bloqueando os recursos dessas pessoas envolvidas, você diminui o campo de manobra deles. Eles não vão ter essas cifras milionárias
para tentar comprar testemunhas, atrapalhar a investigação. A crise do Mensalão Democrata, novas denúncias sobre pagamento de propinas chegaram ontem à Polícia Federal. As informações ao vivo com a repórter Jacene Alves, que está na Câmara Legislativa. Jacene, que denúncias são essas? Bom dia. Olá, Juliano. Bom dia a todos. Olha, agora o governador José Roberto Arruda pode ter que responder por mais uma denúncia. É que ele é suspeito de tentar subornar uma testemunha, o jornalista conhecido como Edson Sombra. Nessa quinta-feira, um homem foi preso, um homem supostamente enviado pelo governador, foi preso com R$200 mil. O dinheiro seria apenas parte de um valor que seria repassado ao jornalista para que ele desse declarações na Polícia Federal que favorecessem o governador José Roberto Arruda. Veja na reportagem de Yuri Ascar. A prisão foi em flagrante em um restaurante no Sudoeste. Segundo a Polícia Federal, Antônio Bento da Silva tentava entregar um pacote com R$200 mil para Edson Sombra. A denúncia de suborno partiu do próprio Sombra, uma das testemunhas do suposto mensalão do DF e amigo do denunciante, Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais de Arruda. Sombra prestou depoimento à Polícia Federal na semana passada. Querem me ouvir? Eu vou ver o que é que tem dentro, porque aí eu tenho que responder o que eles vão me perguntar. Antônio Bento é ex-funcionário da SEB, Companhia Energética de Brasília. Atualmente fazia parte do Conselho Fiscal do Metrô DF. Ele foi levado por agentes ao IML, onde fez exames e seguiu para a carceragem da Polícia Federal. Depois da ação da Polícia Federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no DF defendeu o bloqueio dos bens de todos os investigados. A ação civil pública vai ser entregue à Justiça nesta sexta-feira. Dificilmente a Justiça conseguirá reaver tudo que foi subtraído dos cofres públicos. Mas o bloqueio, ele visa exatamente recuperar, ao menos em parte, e minimizar o prejuízo que a sociedade teve, se for comprovado que houve desvio de dinheiro público. O caso repercutiu na Câmara Legislativa. Não poderia deixar de registrar, na data de hoje, esse fato triste, lamentável e que só aumenta a crise que o nosso Distrito Federal vem passando. Sobre novas denúncias, tudo tem que ser tudo encaminhado primeiro. Mas o que a CPI está apurando é o que está no inquérito 650. Já tem um homem preso na Polícia Federal, né? Mas tem vários. Tem muita gente presa na Papuda, na Polícia Federal, em todos os presídios do Brasil. Eu não posso falar sobre isso, eu não conheço. E aqui na Câmara Legislativa a expectativa é para a entrega do parecer sobre a abertura de processo de impeachment contra o governador. Esse parecer que será dado pelo relator da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Batista das Cooperativas. Existe uma expectativa aqui para que ele entregue esse parecer, dê esse parecer antes mesmo do prazo de 30 dias. Pode ser que ele dê esse parecer antes mesmo do carnaval. E o deputado Chico Leite, o único da oposição que integra a CPI, já informou que, caso o relator Batista das Cooperativas dê um parecer pedindo arquivamento dessa abertura de processo de impeachment, ele já está preparando, o deputado Chico Leite, um parecer, um voto em separado, que seria um outro parecer pedindo a abertura do processo de impeachment contra o governador José Roberto Arruda. Difícil é a gente acreditar que esse parecer seja aprovado numa comissão em que a maioria é aliada do governador. Outra informação que é importante a gente destacar aqui é que a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão técnica, portanto, ela vai analisar questões como constitucionalidade, legalidade, a formalidade desse pedido, quer dizer, se esse pedido de abertura de processo de impeachment atende a todas as questões técnicas. Mas o deputado Chico Leite já informou, então, que caso o deputado Batista das Cooperativas dê um parecer pelo arquivamento do processo, mesmo tendo que considerar apenas questões técnicas, Chico Leite vai apresentar um voto em separado, que seria, então, um outro parecer pedindo a abertura de processo de impeachment contra o governador, já que ele é membro da CCJ e, como integrante da comissão, ele pode apresentar esse documento, esse parecer pedindo a abertura de processo de impeachment.